Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Amados, fiquemos em pé. Vamos dar início ao nosso momento devocional desta escola bíblica, orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós, Senhor, estamos muito felizes, queremos falar acerca da nossa grande satisfação, Senhor, em estar na Tua presença. Obrigado, ó Senhor, por nos trazer até este recinto mais uma vez, para poder, ó Deus, ter o momento mais especial de toda esta semana. Ao longo da semana, ó Deus, aguardamos por esse dia, aguardamos, ó Deus, o romper de uma nova etapa de nossas vidas, que é marcada pelo culto. Rogamos, ó Deus, portanto, que esse momento tão especial seja um momento dedicado exclusivamente para a Tua glória, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 11. Vamos fazer a leitura do versículo 33 ao versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos fazer essa leitura em uma só voz? Verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos cantar este texto que acabamos de ler. Vamos cantar: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos! Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus! Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos!
Amados, vamos abrir novamente a palavra de Deus em Romanos. Vamos dar sequência, lendo agora Romanos capítulo 12. Versículo 1, irmãos. Por favor, acompanhem silenciosamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém e amém. Irmãos, vamos nesse momento curvar nossas cabeças, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Eu quero convidar nesse momento o nosso irmão Wesley para que faça essa oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de eterna misericórdia e bondade, é no nome do Teu Filho e nosso amado Senhor Jesus Cristo, rogamos neste momento, primeiramente agradecendo pela oportunidade que Tu nos concede, Pai, de colocar nossas petições diante de Ti, sabedores, Pai, de que se nos arrependermos, Tu és fiel, Pai, e misericordioso para nos perdoar dos nossos pecados. Amém. Por causa do sangue, do sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que hoje temos esta oportunidade de poder nos arrepender, saber, Pai, que somos reconciliados contigo. Obrigado, Senhor. Rogando, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude, para que a consciência do pecado seja sempre presente em nossas vidas, nossa mente, nosso coração, para que com as nossas vidas possamos Te agradar, possamos resplandecer, Pai, a Tua glória para o mundo. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta tarefa, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Assim que Te rogamos, pedindo e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em espírito de oração ainda, vamos cantar oferta de amor. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
paz. Vamos abrir a palavra de Deus ainda em Romanos capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 2 em uma só voz. Romanos 12, versículo 2. Leiamos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Cantemos Ele exaltado, cantemos também, irmãos, o Salmo 96. Os irmãos que vieram prevenidos, possamos nesse momento ofertar e depositar os nossos dízimos no gasofilácio. Louvado
Irmãos, nós vamos convidar agora o nosso irmão Marcos para que venha à frente fazer a chamada de oficiais e professores. Bom dia, irmãos. Bom dia. Até a chamada de oficiais e professores. Ismael Capuz, Álvaro Cavalcante. Está viajando, não pôde estar aqui hoje. Antônio Osmael. Beatriz Cleiton. Cláudio Regis. Não pôde estar hoje presente, motivo de força maior. Jefter Alves. Presente. Juliane Martins. Presente. Juscelino Lopes. Presente. Luiz Carlos Vieira. Presente. Mariana Michele. Rafaela Nunes. Presente. Tereza Cristina. Presente. Edilene Vieira. Presente. Os oficiais e professores todos trouxeram Bíblias. Dos jovens, quantos trouxeram Bíblias? Dos adultos, quantos trouxeram Bíblias? Obrigado. Agora eu quero convidar as nossas amadas crianças para que venham, por favor, à frente, para que possamos fazer a oração por elas. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, falamos a nossa alegria de ver essas crianças vindo ao pé deste altar e, ó Deus, de uma forma muito especial, ó Deus, encomendamos essas crianças ao ensino da Tua Palavra por intermédio das Tuas servas. Que essas crianças, ó Deus, possam aprender de Cristo e amar a Cristo, Senhor, dedicando suas vidas a Ele. Essa é a nossa oração, Senhor, que seja da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Meus irmãos, todo mundo me escuta bem? Sim. Escuta bem? Ótimo. Se eu não vou precisar usar microfone, eu fico mais à vontade. Irmãos, hoje nós temos a satisfação de concluir a nossa série de estudos sobre os lemas da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o último lema, irmão Joaquim, que diz respeito à glória somente a Deus. E vamos fazer isso de uma maneira bem abrangente, como nos ensina a palavra do Senhor, a partir de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Irmãos, diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Leiamos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, amém. Vamos fazer uma oração nesse momento, irmãos, pedindo a instrução do Senhor para o nosso estudo bíblico. Eu quero convidar o nosso irmão Isaías para que ore ao Senhor. Oremos. Senhor Deus de misericórdia e bondade, com graça e misericórdia, Senhor, pelo sangue de Jesus que perdeu lá na cruz, todos nós que reconhecemos o seu sacrifício. Obrigado pela tua presença entre nós, Senhor. Que o Senhor nos ilumine a nossa mente e o nosso coração para que a tua palavra entre cada vez mais, nos multiplicando nessa vida que levávamos há tempos atrás. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Em nome de Jesus Cristo é que eu te agradeço. Amém. Amém, amém. Irmãos, Soli Deo Glória fecha com chave de ouro os 5 solas da reforma. Veja só, nós estamos muito felizes porque nós notamos que Deus, Ele nos deu as Sagradas Escrituras, por isso, sola Escritura. E essas Escrituras, elas nos ensinam que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Por isso, solos Christus, somente Cristo. E que a nossa salvação se deu unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, sola gratia. E nós sabemos que essa salvação ela é dada através da nossa justificação pela fé. Por isso que nós dizemos sola fide, sola fé, somente a fé, certo? E diante de toda essa realidade, sabendo que essa obra de salvação, ela foi feita exclusivamente por Deus, a gente diz assim, glória somente a Deus, porque a salvação, ela foi toda arquitetada e ela é toda realizada por Deus. Então, quando nós estamos falando assim, Soli Deo Glória, ou somente a Deus a glória, nós estamos dizendo assim, irmãos, por causa que Deus nos salvou e por causa que a obra de nossa salvação é exclusiva dele, então, meus irmãos, a glória é somente a Deus. Então, basicamente é isso que esse lema nos ensina. Então, o homem não contribui com nada para a sua salvação, portanto, glória somente a Deus. Mas o que nós temos que nos perguntar a princípio, irmãos, o que é que significa glória? Que a gente fala muito em glória, não é? Pelo menos aqui na nossa igreja, nós já iniciamos esse momento devocional, a gente falou, orou e cantou quantas vezes glória? Vocês viram? Vocês contaram? Eu não contei, mas foram várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque esse é um lema muito importante para a igreja reformada. A gente está toda hora, glória, 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 né? E não apenas na igreja reformada, mas na igreja evangélica em geral, essa palavra ela é muito evocada. Mas o que é que significa glória? A palavra glória é uma palavra que é traduzida do hebraico para o português, é uma palavra chamada kavod. Essa palavra kavod significa peso. Então o que é glória? Glória, em outras palavras, é peso. Ela estava, Nayara, geralmente associada ao peso de moedas. Porque antigamente, Nayara, o que era que acontecia? As moedas de ouro, o valor dela correspondia, via de regra, a quê? Ao peso dela. Então, quando você dizia assim, kavod, você estaria, de alguma maneira, reconhecendo o valor intrínseco daquela moeda.
Vocês compreenderam? Então, o que é glória, irmãos? O que é glória? Glória, em outras palavras, biblicamente falando, à luz do Antigo Testamento, é simplesmente reconhecer o valor devido de uma coisa, de algo, de alguém. Então, quando a gente diz assim, glória a Deus, a gente está querendo dizer, em outras palavras, Senhor, eu reconheço quem Tu és, eu sei que Tu és pesado, eu sei que Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Em outras palavras, irmãos, é isso que a palavra glória significa. E é por isso que frequentemente nas Escrituras você encontra o apelo do salmista para que nós possamos buscar a glória e o louvor do Senhor. Abra, por favor, sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 66. Veja só o Salmo 66. Olha que texto bonito, esse texto do Salmo 66. Vamos fazer a leitura, irmãos? Olha que coisa bonita. Versículo 1, Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra. Aí versículo 2. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Não é? Dizei a Deus que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Está aqui o salmista está reconhecendo, certo? Reconhecendo quem Deus é, aquilo que Deus faz, e chamando o povo para dizer, venham reconhecer também, venham reconhecer, venham glorificar a esse Deus que fez todas as coisas e que faz com que os seus inimigos, eles sejam submissos. Então, meus irmãos, nós como crentes somos chamados a glorificar a Deus e reconhecer de fato a glória única que somente Deus ele tem, certo? Obviamente, irmãos, somente os crentes podem glorificar a Deus. Quem não conhece a Cristo, infelizmente, não glorifica a Deus. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios. Abra, por favor. Você vai ver lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. Aí diz aí o versículo 4. Veja só, 2 Coríntios 4 e 4. Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí no versículo 6, mais adiante, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que os crentes têm o quê? Tem a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vocês estão acompanhando, irmãos? Vocês conseguiram identificar aí? Então, quem é descrente, ele não consegue enxergar a glória de Deus. Ao passo que o crente, ele é iluminado para o conhecimento da glória de Deus, diz aí o versículo 6, na face de Cristo. Volte uma página, por favor. Veja aí o capítulo 3, versículo 18. Olha que coisa bonita, versículo 18. Vamos ler todo mundo juntos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É esse processo que acontece dentro do cristão, que começa na santificação, à medida em que ele vai se conformando cada vez mais com Cristo Jesus, ele vai se parecendo mais com Cristo, e até chegar na glorificação, onde ele vai ser semelhante a Cristo, né? Então, meus irmãos, nessa ocasião, eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema, só lhe deu glória, e eu quero trabalhar hoje de uma maneira muito prática a respeito desse tema. Eu quero, irmãos, eu separei aqui, por uma questão de tempo, eu separei aqui 3 maneiras pelas quais nós podemos glorificar ao Senhor Deus aqui nesta terra, certo?
Como através das nossas vidas nós podemos glorificar a Deus? Eu separei 3 maneiras. Logicamente, essas 3 razões, elas não são, elas não resumem todas as coisas pelas quais nós podemos glorificar a Deus, mas certamente elas são algumas das mais importantes. Especialmente essa primeira que eu acabarei de citar. Em primeiro lugar, irmãos, como é que a gente glorifica a Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós glorificamos a Deus, as Escrituras nos ensinam, com um culto bíblico. Glorificar a Deus, irmãos, ele está geralmente nos livros dos Salmos associado ao culto. Então nós glorificamos a Deus quando nós prestamos um culto correto a Ele. É verdade, irmãos, que hoje existe muito debate, inclusive no meio evangélico, sobre os elementos de culto. Muita gente até fica se perguntando que instrumentos musicais usar no culto, como se houvesse, porventura, um instrumento musical inspirado em detrimento de outro, né? As pessoas elas se perguntam sobre o uso de recursos visuais no culto. Elas se perguntam a respeito dos próprios elementos do culto. A gente pode fazer isso? Pode fazer aquilo outro? Existe uma grande discussão a esse respeito. No entanto, meus irmãos, embora nós não queremos correr em generalizações, eu quero me focar num aspecto muito especial que diz respeito aos nossos corações. Irmãos, nós temos que nos preparar para cultuar a Deus. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque o domingo é um dia especial, o domingo é um dia de culto. E quando nós vamos ter alguma ocasião especial da nossa vida, nós temos que nos preparar bem para aquilo. Ontem eu estava no culto, lá no nosso seminário, inclusive alguns dos irmãos estavam, e aí o pregador, ele disse uma coisa interessante, que eu gravei aquilo, né? Ele disse assim, irmãos, se um juiz nos convocasse tal dia e tal hora para uma audiência, para alguma coisa, irmãos, todos nós iríamos, não iríamos? Não iríamos? Meu pai foi advogado também, e eu me recordo que quando eu era adolescente eu ajudava lá no escritório do meu pai, e aí o meu pai dizia, olha, fulano, vai ter uma audiência dia tal com o juiz, dia tal e hora tal. Aí vez por outra as pessoas perguntavam assim para ele, mas e se eu não for? E se eu não for, se eu não comparecer? Aí o meu pai foi e disse assim, olha, eu não vou nem lhe dizer o que vai acontecer, você tem que estar lá, né? Você tem que estar lá. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para adorar ao Deus Trino e nos encontrarmos com Ele. Nós temos que vir ao culto, irmãos. Nós vamos encontrar outros irmãos, e eu acho que isso é muito importante, a nossa comunhão. Mas, sobretudo, quando a gente vier para o culto, qual a consciência que a gente tem que ter, irmã Giza? Que a gente está indo para se encontrar com Deus glorioso, Deus poderoso, Deus Trino. E a gente tem que ir com temor e tremor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não quero generalizar, até porque eu não conheço a realidade de todo mundo. Mas pode ser que ocorra, irmãos, que às vezes a gente venha para o culto como se a gente fosse para qualquer outro lugar. Entendeu? Como se a gente estivesse indo para qualquer outro lugar. Como se a gente estivesse indo para a faculdade, como se a gente estivesse indo para o shopping, como se a gente estivesse indo para um clube. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. A gente acabou de cantar aqui o Salmo 96. O Salmo 96 fala muito dessa expectativa do indivíduo que vai cultuar ao Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo 96. Nós já cantamos, mas veja só como é que o Salmo 96 ele tem essa expectativa de culto. Veja só. É como se o sacerdote estivesse dizendo assim. Veja só. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor
todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Então, via de regra é isso. Você vai para o culto com essa expectativa de cantar ao Senhor, de proclamar as boas novas de salvação, e é isso que faz com que esse momento seja um momento tão especial, essa grande preparação e expectativa que nós temos de cultuar o Senhor. Até aqui está claro, irmãos, para vocês? Está claro? No que isso nos difere enquanto lema da Reforma Protestante para a Igreja Católica Romana? Já que esses 5 lemas são que nos diferem da Igreja Católica Romana. Irmãos, nós nos diferimos da Igreja Católica Romana nesse ponto pelo fato de que dentro do próprio catecismo da Igreja Católica, parágrafo 971, a Igreja Católica, ela diz que Maria, ela é digna de culto. Catecismo Católico, parágrafo 971, diz assim, ipsiliteri, abre aspas, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Lucas capítulo 1, versículo 48. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Então, a Igreja Católica Romana, no documento oficial dela, ela diz que Maria, ela merece um culto. Ao passo, irmãos, que nós dizemos que o culto, ele só deve ser dado a quem? Ao Deus triuno, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A glória somente a Deus, certo? E era nesse sentido que o salmista, ele sempre procurava e chamava, vamos glorificar, ou seja, vamos cultuar a Deus, vamos reconhecer quem Deus é, não é? Então, é nesse aspecto, tá? Então, irmãos, isso nós nos diferimos, tá? Não que os católicos romanos, eles digam assim, não devemos dar glória a Deus. A nossa diferença é só lhe der glória, é somente a glória a Deus. Nós vamos dar culto somente a Deus, nós não vamos dar culto a outra pessoa, certo? Nós podemos até respeitar aquilo que outras pessoas fizeram no passado e agradecer a Deus por aquilo que Deus realizou na vida delas. Mas a glória, irmãos, glória somente a Deus, porque Ele nos salvou, foi Ele que nos deu a palavra, o Evangelho, foi Ele que nos salvou de graça, foi Ele que nos deu Cristo, foi Ele que nos deu a fé como um dom, não é? E por intermédio dessa fé e instrumentalidade dessa fé nós somos justificados. Então a glória é somente a Deus, irmã Giza. Nós não podemos glorificar a outra pessoa nem a ninguém. Os irmãos compreenderam até aqui? Alguma pergunta até aqui? Manuel. O parágrafo que você leu tem dizendo que, quando você estava lendo, estava falando a respeito de que desde remotíssimos tempos ela já era venerada como Mãe de Deus, sob o título de Mãe de Deus. Então, existia naquele tempo, obviamente após a morte dela, algum registro, existem registros dessa adoração, existiam cultos a ela nos tempos remotos, após a morte dela? Via de regra, o culto aos santos, ele inicia no 4º século, né? Quando a igreja, ela começa a ser reconhecida pelo Estado e até mantida pelo Estado. Então, na primeira metade do 4º século, você começa a ver isso, o surgimento da própria Igreja Católica enquanto instituição. Mas você não percebe isso no período apostólico, nem no período do 2º século, início do 2º século. Você vê isso no 4º século.
E infelizmente a partir daí você vai encontrar o período medieval, onde o culto a Maria ele é largamente praticado. Muito bem, então irmãos, assim, em certo sentido, o nosso culto aqui na terra é uma preparação do culto que nós iremos prestar ao Senhor na glória dos céus. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 12, os anjos no céu, eles clamam assim: Amém, louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando nós cantamos e glorificamos a Deus, nós estamos fazendo aquilo, meus irmãos, que iremos fazer por todo sempre. Nós iremos glorificar a Deus. Mas tem uma coisa também interessante, irmãos. Eu creio que não apenas o nosso culto é uma antecipação da glória, mas também, irmãos, de alguma maneira é uma participação dessa glória. Tem um salmo, abra a sua Bíblia no Salmo 103. Esse Salmo 103 é um salmo muito interessante. Veja só, Salmo 103, versículo 20 e 21. Salmo 103, versículo 20 e 21. Olha só que interessante, irmãos. Que coisa interessante. Vamos pedir para a nossa amada irmã Giselane fazer essa leitura. Leia, irmã Giselane. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Irmãos, que coisa interessante. Aqui o salmista, ele chama até os anjos para bendizer, ou seja, para falar bem do Senhor, para louvar o Senhor. De alguma maneira, o salmista, ele estava acreditando que, enquanto ele adorava a Deus, os outros seres espirituais, os anjos, também adoravam o Senhor. Então, irmãos, quando a gente adora a Deus, a gente participa de um grande coro universal, onde existe também a adoração dos anjos ao Senhor. Nós não apenas estamos adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, mas os anjos também estão fazendo a mesma coisa. O que nos faz também ficar muito felizes em saber que de alguma maneira misteriosa nós participamos dessa adoração espiritual a Deus. Então, em primeiro lugar, nós estamos aprendendo que nós glorificamos a Deus através do nosso culto. Através do culto a Deus. Segundo lugar, irmãos, nós vamos aprender nesta manhã que nós glorificamos a Deus através da nossa abnegação. Essa palavra estranha, né? O que é que significa, irmãos, abnegação? Abnegação, irmãos, significa negar a nossa própria vontade. Isso é uma coisa muito importante, porque nós vivemos na época, o pós-modernismo como nós vivemos, a filosofia reinante hoje no pós-modernismo é algo chamado de existencialismo, onde as pessoas, elas fazem aquilo que elas desejam, fazem aquilo que elas querem. O que você vai fazer é aquilo que vai lhe fazer bem, aquilo que vai lhe fazer feliz, ou sentir prazer. Essa é a filosofia da nossa época. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, a procurar negar a nós mesmos. Não foi o Senhor Jesus Cristo que disse? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é? Não foi isso que ele disse? Então, existe um certo sentido que o cristão é chamado à abnegação. Mas como, pastor? Irmãos, não é negar tudo que nos dá prazer. Não é isso. Deus, ele não é contra o nosso bem-estar, de maneira alguma. Então, não se trata de negar aquilo que nos faz bem. Não se trata disso. Se trata, irmãos, negar aquilo que está contra a vontade de Deus.
ir de encontro àquilo que é pecado contra Deus. Então, quando nós renunciamos à nossa própria vontade, que muitas vezes é pecaminosa, para fazer a vontade de Deus, a gente glorifica a Deus. Entenderam? Então, meus irmãos, isso é muito importante. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que o próprio Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, os cristãos têm que ter esse mesmo pensamento. Então, irmãos, nós temos que nos abnegar. Infelizmente, irmãos, hoje em dia, essa palavra ela é muito pouco usada no meio cristão e evangélico como um todo. Negar a nós mesmos. Mas isso não é surpreendente, irmãos, porque a última coisa que a gente quer é o que, irmãos? É negar a nossa vontade. A gente gosta mesmo é de fazer a nossa vontade. Nós não gostamos de pensar naquela ideia, eu vou sofrer agora para depois ser recompensado. A gente quer tudo agora. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 16. Lá em Mateus no capítulo 16, o apóstolo Pedro, ele repreendeu o Senhor Jesus Cristo por ter dito que ele deveria sofrer muitas coisas em Jerusalém. Jesus Cristo deveria ser morto e ressuscitado. E aí veja só o que é que Jesus Cristo diz no versículo de número 23. Mateus 16, 23. Leia comigo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, o apóstolo Pedro, ele estava procurando fazer com que Jesus Cristo não negasse a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado no jardim do Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí Jesus Cristo vai e fala para Pedro e para os demais: olha, eu tenho que morrer. E aí o apóstolo Pedro diz assim: Senhor, não faz isso, tenha piedade, tenha dó de ti mesmo. E aí o Senhor Jesus Cristo disse: arreda, Satanás. Por quê? Porque naquele momento o apóstolo Pedro, ele estava representando ou externando através das suas palavras aquilo que era o desejo de Satanás. O apóstolo Paulo não diz que o Senhor Jesus Cristo derrotou os principados e potestades, triunfando deles na cruz, expondo ele aos desprezos, não é? Pois bem, Satanás, ele em algum sentido, ele sabia que a sua derrota era iminente, e a morte viria de Cristo como uma vitória sobre Satanás. Então, irmãos, nós temos que negar a nossa própria vontade para glorificar o nosso Deus. Uma das maneiras, eu já lhe dou a palavra, irmão Pedro, uma das maneiras pelas quais nós podemos negar a nossa própria vontade para glorificar a Deus é na área sexual, irmãos. Deus criou o sexo é uma coisa boa, se dentro desfrutado de um leite sem mácula, como diz as Escrituras, certo? O sexo em si, ele não é pecado, mas a lascívia sexual, essa sim é pecaminosa. E os cristãos constantemente são chamados a negar essas paixões lascivas para que Deus seja glorificado através do nosso corpo, que é o templo do seu Santo Espírito. Abra, por favor, sua Bíblia em Tito, no capítulo 2. Olha como esse texto fala tão claramente a respeito disso. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11, ao versículo de número 13.
Vejam só, irmãos. Os irmãos encontraram? Tito 2, versículo 11 e 13. Olha só, irmãos, acompanhem silenciosamente. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, todos os homens sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A graça de Deus, ela se demonstrou salvadora a todos os homens. O evangelho está sendo pregado a todos os quatro cantos dessa terra. Veja só. E através disso, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação de quê, irmãos? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, quando você nega essas paixões mundanas, lascivas, você fica com a expectativa sobre a glória do Senhor Jesus Cristo e glorifica a Deus. Tá? Então, a pureza sexual, especialmente para os jovens, hoje no século XXI, é um grande desafio. Porque é o seguinte, irmãos, olha, esse pequeno instrumento aqui, ele pode ser um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, se usado corretamente. Então, isso aqui não é uma coisa ruim, não é uma coisa pecaminosa você ter esse instrumento. Mas a depender daquilo que você digita no navegador que está aqui, ou no aquilo que você envia no WhatsApp, ou você digita, isso aqui poderá servir como um grande pecado para você, que impedirá a glória devida ao nome do Senhor na sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido. Nós glorificamos a Deus abnegando a nossa própria vontade. Vamos passar agora a palavra aqui com o nosso amado irmão Pedro, que é o vovô Pedro, nosso irmão Arthur, irmãozinho Arthur nasceu, né, irmão Pedro? Graças a Deus, né, irmão Pedro? Muito bem. Paixões mundanas. Paixões mundanas. Como é que fica o consumismo dentro da igreja cristã? Que ela crê em ressurreição, e que Jesus vai voltar, mas ela está consumindo. Nós, vou botar eu também. Eu tenho que ter 5 sapatos novos, tenho que ter um carro novo. Aí, vou contar aqui uma história bem rapidinho. Meu vizinho morreu de câncer. Meu vizinho pedreiro, pobre, morreu pobre. Aí eu lembro dele vindo no sol quente, com um chapéu, tomou bem aqui. Aí hoje eu me arrependo, porque eu praticamente só visitava ele. Mas eu não fiz uma ação, assim, para ajudá-lo. Ele aceitou Jesus em outra igreja. Mas esse consumismo nosso, isso é pecado, né? Porque um trabalhador ficou desempregado, pegou um câncer, e nós não vamos ajudar, nós não vamos. Hoje eu me arrependo de ver meu vizinho, no sol quente, que fez o tratamento de quimioterapia, eu vim para casa e disse: meu Deus, como é que eu faço? Não fui alertado, minha esposa não falou. Aí eu vejo assim o consumismo dentro das igrejas, nosso. Nós não vamos levar nada, né? Claro que nós temos que ter o básico, nós temos que ter a educação dos filhos, tem código, de saúde, ótimo. Mas nós queremos mais, mas temos um carro de 2018, queremos 2023. Aí o mundo vê nós como esses aí. Consumismo, cadê o amor, né? Meu amor é com obras. Não adianta dizer eu amo o pastor Neto dele. Nunca fiz nada por ele, não necessitei. Eu acho que aí é um momento que nós vivemos, o consumismo, com esse meu vizinho morreu, eu não fiz nada, não fui alertado. Eu penso que eu podia ter feito alguma coisa por ele, porque eu sou crente. Eu não vou levar nada daqui, eu podia ter
Ele era trabalhador, ele era vagabundo. Eu visitava, apresentava o Evangelho. E falo sobre o consumismo nosso, porque de uma certa forma está errado. Querer 4 sapatos, 5, você só precisa de um dos outros. Então, irmão Pedro, assim, a nossa visão a respeito dos bens materiais que Deus nos concede é a visão de mordomia cristã. Nós falamos de uma forma bem breve disso, inclusive na carta pastoral que escrevemos esse ano, embora nós tenhamos focado em um aspecto da mordomia cristã, que foi a devolução dos nossos dízimos, mas a mordomia cristã, ela entende o seguinte, que tudo que nós temos, na verdade, é de Deus. E que nós temos que sermos bons mordomos para aquilo que o Senhor nos deu, né? E nós temos que usar os nossos recursos de maneira que glorifiquem ao Senhor. Então, antes de fazer qualquer gasto, o cristão ele deve se perguntar, olha, isso aqui glorifica a Deus? Então, se você acha que você está precisando de um sapato, seu sapato está furado, e você precisa de um sapato, você tem recurso, tem condição de comprar, você tem que comprar, né? Se você tem um vizinho que está passando por alguma necessidade, você pode contribuir, você deve fazer aquilo, né? Enfim, se você tem condições de fazer para além disso, e ajudando mais e mais pessoas, glória a Deus por isso. Então o cristão ele tem que se perguntar, sempre fazer qualquer coisa, como a gente leu, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, em último lugar, eu quero ressaltar agora um terceiro aspecto de como glorificamos a Deus. E esse é o que eu acho assim mais interessante. Nós glorificamos a Deus com a nossa alegria. Nós glorificamos a Deus quando nós nos alegramos nele. O breve catecismo de Westminster, ele, na sua primeira pergunta, qual é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, irmãos? Vamos lá. Muito bem, irmão Ricardo. Certo? Qual é o fim principal do homem, irmão Ricardo? Exatamente. De acordo com o nosso catecismo, o fim principal do homem é um fim duplo, certo? De acordo com o nosso catecismo, você foi criado para quê, Ricardo? Para você glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Os termos da nossa tradução mais convencional e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, é dizer, se alegrar nele para sempre. Então você tem muitos objetivos na vida. Você tem vários objetivos, eu também tenho. Mas qual é o objetivo principal da vida de um cristão? Deve ser a glória de Deus e se alegrar nele para todo sempre. Essas duas coisas não são duas coisas separadas. É uma coisa só, é como se fosse uma moeda. Dois lados de uma mesma moeda. Tanto é que tem um teólogo batista chamado John Piper, que ele é muito famoso, que ele parafraseou essa pergunta do nosso breve catecismo nos seguintes termos: que o fim principal do homem é glorificar a Deus ao se alegrar nele para sempre. Em outras palavras, John Piper estava dizendo o seguinte, que você só glorifica a Deus quando você se alegra nele para sempre. Uau, isso é uma coisa fantástica, não é? Por quê, irmãos? Aqui é muito importante eu fazer, irmã Giza, uma distinção. Porque existe uma confusão muito grande entre as pessoas, entre o pensamento das pessoas, o que é alegria e felicidade. Alegria e felicidade são duas coisas diferentes. A maioria das pessoas, elas tratam alegria e felicidade como sendo a mesma coisa, como sendo um sinônimo. Mas não é. A felicidade, irmãos, está relacionada ao nosso humor. Está relacionada, inclusive, de alguma maneira,
a nossa excitação para com determinada coisa, certo? A felicidade é algo relacionado ao nosso humor, certo? É um sentimento. Pronto, estava procurando essa palavra. É um sentimento. É um humor ou um sentimento. Ao passo, irmãos, que a alegria ela é uma virtude arraigada do coração. Ela não é um humor que uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. A alegria do cristão, ela é uma virtude. Eu posso dizer que a alegria é como se fosse um deleite. É uma satisfação no Senhor. E é por isso que na Bíblia, frequentemente, você vai encontrar a Bíblia associando a tribulação à alegria e não à felicidade. Vamos ver aqui alguns textos? Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Irmã Giza, quando você fica doente, você fica feliz? Eu não fico feliz também não. Quem é que fica feliz quando está doente, irmãos? Ninguém fica feliz. Ninguém fica feliz. Mas veja aqui o que é que Tiago diz. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler, irmãos? Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo. Olha aqui, meus irmãos, que coisa interessante, irmã Nayara. Aqui o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele diz que você tem que se alegrar em você passar por várias tribulações. Mas aqui ele não está dizendo para você ter felicidade. Por quê? Porque felicidade é diferente de alegria. Eu não fico feliz passando por tribulação, não, irmão. Se dependesse de mim, eu não queria ter tribulação. Mas, por outro lado, de alguma maneira, eu tenho alegria em saber que eu estou passando por aquela tribulação com um bom propósito. Continue a leitura. Olha aí, ó. Versículo de número 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, o que, irmãos? Produz. Ora, leiamos, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada. Então é o seguinte, irmã Gisa, você pode até não ficar feliz quando você passa, aliás, você pode até não ficar com felicidade, feliz quando está passando por doença, enfermidade. Mas aí você pensa assim, meu Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu estou passando por essa provação para que Deus me torne uma pessoa melhor, para que Deus me torne uma pessoa mais piedosa, mais santa. Isso, irmã Giza, é a alegria. Isso lhe traz alegria. Isso é a satisfação. É por isso que você pode morrer, irmã Giza. Você pode morrer, não necessariamente com aquele sorriso amarelo, mas você tem aquele sentimento interior. Você tem aquela satisfação em saber que vai para Deus e que a sua vida está na mão de Deus. E é um tempo que a gente, querendo ou não querendo, tem que passar. Porque você não pode fazer outra coisa a não ser. É verdade. Pensar na saúde e do que está acontecendo. É um tipo de meditação. É verdade. Qualquer forma para avaliar o que está acontecendo. Eu contei aqui para a igreja um caso do empresário lá da minha cidade que ele tinha 3 filhas, ele é muito rico, irmãos. 3 filhas. A filha mais velha dele, 20 e poucos anos, faleceu de câncer. A outra era uma menina, acho que devia ter uns 17 anos, faleceu de câncer. E a última meninazinha que ele tinha, acho que era 2, 3 anos, idade da Isabela, faleceu de câncer. E ele estava também com câncer e estava para morrer. Aí ele fez um vídeo, a minha cunhada até compartilhou na rede social dela. Ele dizendo assim, olha, eu não tenho mais apego nenhum a esse mundo.
eu quero agora me apegar com Deus. Eu sei que Deus, Ele está fazendo todas as coisas para o meu bem. E agora eu quero me preparar para me encontrar com Deus. Irmãos, ele estava com felicidade ao dizer essas coisas? Eu acredito que não. Você perder 3 filhos, irmãos, né? Você é uma pessoa jovem, porque 50 e poucos anos hoje ainda é uma pessoa relativamente jovem, não é? Não é? Não, mas eu acredito que ele estava alegre pela expectativa que ele tinha da glória dos céus, né? Recentemente a Juliane compartilhou comigo um vídeo de uma senhora que estava com câncer também, câncer terminal. Aí ela tinha crianças pequenininhas, né, Juliane? Né? E assim, os médicos já tinham desenganado e tal. Aí perguntaram para ela, como é que você... Não tem aquelas caixinhas no Instagram para as pessoas perguntar? Faça-me uma pergunta, tá? Aí fizeram a pergunta, como é que você não fica triste encarando essa possibilidade de morrer e deixar seus filhos? Aí ela disse assim, eu confesso a você que isso me deixa muitas vezes triste. E que muitas vezes eu fico pensando nisso. Mas o que me conforta é saber que Deus vai cuidar dos meus filhos melhor do que eu mesmo. Entendeu a diferença? Ela estava com felicidade, irmãos, diante dessa possibilidade de morrer e deixar os filhos órfãos? Não. Mas não posso dizer que ela não tinha alegria. Então, a alegria, de alguma maneira, eu posso dizer para os irmãos, é um deleite, é uma satisfação interna que o cristão tem diante daquilo que Deus tem nos prometido, nos capacitado para o servir. A Bíblia fala que nós podemos nos alegrar em várias coisas que fazemos para o Senhor e fazemos assim para a glória dele. Eu quero destacar aqui 4 coisas. Abra sua Bíblia, primeiramente, em Romanos, no capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8. Olha aqui, isso aqui especialmente por nossos diáconos. Olha que coisa interessante. 12, 8. Vamos ler, irmãos, juntos? Ou o que exorta, faça. O que contribui? O que preside? Quem exerce misericórdia? Então, quem ajuda outras pessoas deve fazer isso com... Isso glorifica a Deus. Poxa, eu estou ajudando outra pessoa. Aquela outra pessoa estava precisando e eu contribuí com ela. Sem se mostrar, sem fazer autopropaganda, mas com sentimento interno. Eu estou fazendo isso com alegria, né? Eu lembro muito da minha mãe, sabe, irmãos? Poucas pessoas, é difícil, eu estou tentando procurar uma pessoa que é mais atenta a esse serviço de misericórdia como a minha mãe. A minha mãe, ela gosta de ajudar outras pessoas. Aí teve uma vez, a minha esposa sabe disso, ela vai para Fortaleza, nas viagens dela, ela passa nas lojas, ela compra coisas, roupas novas para as pessoas. Quando chega lá na nossa cidade, ela sai distribuindo, dando para o povo. Aí teve uma vez que eu acompanhei ela, aí eu disse assim, eu disse, mãe, eu acho que a senhora compra mais roupa para as outras pessoas do que para a nossa própria família. Aí ela disse assim para mim, meu filho, é uma das coisas que eu tenho mais prazer na vida, é ajudar inclusive quem eu não conheço. Aí eu digo, rapaz, que coisa boa, né? Então, quem faz misericórdia, faça com alegria, né? Aí ela disse, olha, eu me alegro mais em dar do que receber.
Então, ela é uma pessoa assim. 2 Coríntios 9, 7, irmãos. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Falando sobre o ofertório dentro da igreja, as contribuições dentro da igreja. Vamos ler? Cada um contribua segundo tiver proposto, não com tristeza ou porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, irmão, ninguém deposite oferta, ninguém dê dízimo por constrangimento, mas faça isso com alegria. Você está contribuindo para o reino de Deus. Quando você faz com alegria, você glorifica a Deus, não é? Agora vamos para 2 Coríntios 2, versículo 3. 2 Coríntios 2, versículo 3. Vamos ler juntos? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. A Bíblia diz para a gente se alegrar com aqueles que se alegram, né, irmãos? E também chorar com aqueles que choram. Então, esse texto aqui está nos ensinando a gente tornar a nossa alegria a alegria dos outros. E isso glorifica a Deus também. Em último lugar, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Irmão Abimael, por gentileza, chama lá as crianças. Eu estou encerrando aqui hoje. Hoje eu estou encerrando mais cedo, tá? Hebreus 13, versículo de número 17. Agora esse aqui é para mim, tá? Como é que eu devo fazer o meu trabalho pastoral? Hebreus 13, versículo 7. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele diz assim, irmãos, olha, sejam submissos aos seus guias, ou seja, aos seus pastores. Se seus pastores dizem alguma coisa, logicamente se está dentro da palavra de Deus, então recebam aquilo com mansidão, para que ele não faça isso gemendo, ou seja, sofrendo, mas faça isso com alegria, né? E eu quero dizer, irmãos, para a honra e glória de Deus, que eu não faço meu trabalho gemendo aqui nessa igreja. Eu faço trabalho com muita alegria. Eu fico muito satisfeito toda vez que nós vamos analisar aqui alguém para batismo em profissão de fé. Hoje à noite, provavelmente vai ter batismo em profissão de fé aqui na igreja. Mas quem já foi entrevistado aqui para batismo em profissão de fé, sabe que eu sempre digo isso. Olha, você está entrando numa igreja boa. Eu sempre digo isso. Essa igreja aqui, ela tem os seus defeitos, porque perfeição só você vai ter no céu. Mas a nossa igreja é uma igreja boa. E para o pastor dizer isso, é uma coisa assim que eu falo para a minha família, eu falo para os meus colegas, eu falo para todo mundo. Digo, olha, a igreja do Parque Junema é uma igreja boa. E eu dou graças a Deus por isso. Irmãos, vocês são pastoreados por alguém que faz o trabalho com alegria, tá? Então, glória a Deus por isso. Irmãos, encerrando aqui. Glória somente a Deus. E nós podemos fazer a glória a Deus apresentando um culto bíblico, abnegando as nossas vontades pecaminosas e, por fim, meus irmãos, quando nós nos alegramos no Senhor, tá? Alguma pergunta, meus irmãos, para fechar? Se não temos alguma pergunta, então nós vamos hoje ler, meus amados, 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 31. E eu quero convidar o nosso irmão Marcos para que possa proceder com a leitura do relatório.
Bom, irmãos, como as crianças ainda não retornaram todas, vou fazer aqui a leitura do relatório. Criança, classe Moisés, matriculados 12, ausentes 5, presentes 7, visitantes 0, total 7, Bíblias 2, revistas 1. Classe Samuel, matriculados 6, ausentes 4, presentes 2, visitantes 1, total 3, Bíblia 0, revista 0. Jovens, matriculados 25, ausentes 15, presentes 10, visitantes 0, total 10, Bíblias 9. Adultos, matriculados 41, ausentes 21, presentes 20, visitantes 4, total 24, Bíblias 21, revistas 0. Oficiais e professores matriculados 13, ausentes 2, presentes 11, visitantes 0, total 11, Bíblias 11. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé para fazer a leitura do versículo-chave. Irmãos, passamos a leitura de 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Amém. Podem começar. Convidar aqui agora a apresentação das crianças classe Moisés. Estão todas aqui já? Ainda não, né? Irmãos, para ganhar tempo, enquanto as crianças vêm, eu vou nesse momento dar os nossos adultos, tá? Irmãos, hoje à noite, se o Senhor Deus assim permitir, estará conosco aqui em nossa igreja o reverendo Edson Márcio Lima do Carmo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Iguatu, que está nesse final de semana aqui em Teresina. Ontem pregou no culto que tivemos lá em nosso seminário. E ele atendeu o nosso convite para estender a permanência dele aqui, para que pudesse pregar a palavra de Deus para nós nessa ocasião. Já à noite nós teremos um batismo infantil. O filho do nosso irmão Ricardo, lá do acampamento Monte Carmelo, a filhinha dele, né? A quarta Maria, porque são 4 Marias lá na casa dele, né? Então a quarta Maria vai ser batizada. E nós vamos estar aqui, se Deus permitir também, com profissão de fé e batismo também de outros irmãos, quando Deus assim permitir. Aí, amados, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, irmãos, anotem aí na sua agenda. No dia 22 de dezembro, anotem na sua agenda, sexta-feira, 22 de dezembro, nós vamos ter aqui na nossa igreja uma cantata de Natal. Nós vamos receber aqui na nossa igreja irmãos de outras igrejas presbiterianas que vão vir aqui para a nossa igreja. É um grupo formado de vários irmãos de igrejas presbiterianas. Eles vão vir aqui para a nossa igreja para entoar canções natalinas, dia 22 de dezembro. E aí nós queremos que todos os irmãos estejam presentes e convidar também outras pessoas. Nós vamos, naquela ocasião, se o Senhor permitir, servir também aqui um singelo coquetel aqui na nossa igreja após a programação. Vai ser uma grande bênção. Muito bem. Apresentação da classe Moisés, apresentação. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós aprendemos sobre a bondade de Deus e o quanto Ele cuida de nós todos os dias. E o nosso versículo, qual o versículo? O Senhor está comigo. Salmo 118, 7. Obrigada. Agora, classe Samuel. Bom
na classe Samuel nós aprendemos que para Deus nada é impossível e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Agora a gente vai falar o nosso versículo bem bonito, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Muito bem. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós trouxemos 2 personagens. 3 da Reforma Protestante. Pois vamos lá. Quem é que vai ser o primeiro? Isabel. Isabel, já fala e se apresenta. Quer falar primeiro, Helena? Deixa a Helena falar primeiro. Helena, fala primeiro, Helena. O que você treinou? Vai lá. Mamãe ajuda você, vai lá na frente, vai. Você treinou. Fala, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. No dia 31 de outubro, Santo João, a sua igreja, passa a palavra para o Isabel, vai. Olá, bom dia. Eu me chamo Princesa Renata. Nasci na França e vivi no século XVI. Meu pai foi o rei Luís XII da França. Infelizmente, eu não tive uma vida feliz. Eu tinha uma grande riqueza e uma alta posição, poder, mas eu não tinha amor, carinho e alegria, que são compartilhados por muitas famílias. Cresci longe dos meus pais. Fui educada juntamente com minha irmã Cláudia por monges, longe da corte. Sempre fui corajosa, esperta e gostava muito de estudar. Quando meu pai morreu, minha irmã Cláudia se casou com o rei Francisco e fui morar no seu castelo. Lá conheci sua cunhada, Margarida de Navarra. Foi através dela que conheci a Bíblia e comecei a estudar. Percebi os ensinamentos errados da Igreja Católica e a necessidade de uma fé pura e simples. Deus me deu um presente que compensou tudo o que eu não possuía. Ele me deu assim mesmo. O rei deu a minha mão em casamento ao Duque Hércules de Ferrara. Tivemos 3 filhas queridas. Fui uma das mulheres mais sábias da minha época. As pessoas reformadas começaram a ser perseguidas pelos sacerdotes. Muitas delas procuravam abrigo em minha cidade de Ferrara. João Calvino foi um deles, e vários huguenotes também. Fui perseguida e com a punição por minha fé, tiraram minhas 3 filhas de mim para serem criadas por um católico. Fui proibida de ajudar os pobres e doentes. Abriguei muitas pessoas em meu castelo, mas tive que mandá-los todos embora. Até meu esposo disse que se eu não fosse católica, teria que viver longe de minha casa. Me tornaria prisioneira e vigiava para que eu não enviasse nenhuma carta aos meus amigos. Mas em meio a tanto sofrimento, eu não neguei a Cristo e a minha fé. Vivi até meu último minuto defendendo a reforma protestante. E através do meu exemplo, muitos viveram a seguir o verdadeiro evangelho. Agora vamos à apresentação do Israel. Alguém? Tem bem aqui, filho. Já, a roupa do João Calvino já está desfazendo. Baixa as mãos. Vai, pode falar o que você
dia. Você nasceu aonde, João Calvinho? Na França. E que ano? 1509. Vai. Quais foram o livro que ele escreveu? Tá feliz? E onde foi que você foi pastor? Em Gê? Deixa eu ler aqui um pouco. Eu vou ler aqui da. Fiquei na. Vou ler um pouquinho sobre a história de João Calvino. Aqui era a fala de Israel, né? Vamos lá. Nasci na França no ano de 1509. Meu pai foi um oficial da Igreja Católica Romana. Ele queria muito que eu me tornasse um padre. Minha mãe era gentil, amável e piedosa. Ela conversava muito sobre Deus e orava comigo. Sempre fui um menino calmo e obediente. Eu tive um primo que se chamava Robert. Ele amava ler a Bíblia e falar do amor de Deus para mim. Meu pai não gostava quando eu conversava com Robert. Ele dizia que eu não podia ler a Bíblia, não era uma coisa boa para mim, que eu não deveria gastar tempo com isso. Mas Robert falava comigo quando papai não estava por perto. Ele chorava e orava comigo e comecei a ler a Bíblia sozinho. Anos depois, quando fiquei adulto, fui estudar em Genebra. Me tornei um professor e pregador muito famoso. Meu pai não gostou da ideia de ser um pregador e disse que era para ser um advogado. Eu estudava de dia direito e à noite a Bíblia. E ia para encontros secretos de pregação e oração. Tive muitos amigos protestantes. Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Rainha Margarida. Fui perseguido por causa da minha fé. Não tive medo e continuei com a obra de Deus. Que Deus tinha colocado em meu coração. Escrevi muitos livros. Um deles foram as Institutas da Religião Cristã. Eles foram levados para todo o mundo e multidões de pessoas seguiram meus ensinamentos. Com apenas 55 anos, eu fiquei muito doente, mas mesmo assim continuava em minha cama falando sobre o verdadeiro evangelho e um jovem ia escrevendo. Por fim, morri no ano de 1564, tranquilamente em minha cama.